Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do podcast JF Invest. Meu nome é Bernardo Pedrosa, sou o host do podcast e ao meu lado, Ludmila Castro, co-host e também assessora de investimentos. Lud, se apresente, por favor. Olá, pessoal. Eu me chamo Ludmila Castro, eu sou assessora de investimentos na Invest Smart e estamos aqui com dois convidados especialíssimos. Vou passar a palavra para o Bernardo para poder apresentá-los para vocês. É exatamente isso, Lud. Hoje o nosso tema vai ser como fazer um atendimento de excelência no mercado financeiro. E nós trouxemos duas pessoas, assim, que dispensam palavras. Do meu lado esquerdo, Catiane Tavares, gestora de pessoas na InvestSmart Juiz de Fora. E do lado direito, ó, quase pedindo música, Otávio Campos, gestor de treinamento de pessoas e pessoas tanto da tanto pessoas novas no escritório, né, quanto referência para todos nós. Então, pessoal, queria começar com vocês uma pergunta, assim, simples. Kate, na sua visão, o que é chave num atendimento de excelência no mercado financeiro? Olá, vamos falar um pouquinho então sobre o nosso mercado, né? Quando a gente fala de atendimento de excelência, a gente precisa entender qual que é a necessidade do cliente. Então tem que ter muito foco, né, no investidor, foco na necessidade. A gente passa por um mercado, o mercado brasileiro extremamente volátil, né, com muitas oscilações, muitas notícias, né, muitos acontecimentos e muitas vezes em curto espaço de tempo. Então a gente precisa, né, estar não só muito perto do cliente para tranquilizá-lo e mostrá-lo que todo o nosso planejamento financeiro de investimentos com ele, de curto, médio e longo prazo, prevêem essas mudanças, porque isso não é só de agora, isso já acontece, né, há muitos e muitos anos no Brasil. Como também não só estar próximo do cliente, né, justamente principalmente em momentos como esse, mas também quando a gente consegue entender realmente o que o cliente precisa, né, o qual que é a necessidade, porque cada investidor tem uma necessidade específica, né. Alguns têm necessidades de aposentadoria, outros têm necessidade de médio prazo, outros têm necessidade de sucessão de patrimônio. Qual que é a necessidade do seu cliente ou quais são as necessidades? Então, o atendimento de excelência não é um atendimento padrão, é um atendimento individual. É aquele que você consegue modular o trabalho, modular o seu modelo de trabalho para cada tipo de cliente e para cada modelo. Então, e quando a gente fala de atendimento de excelência, quando a gente fala do cliente, a gente vê que cada cliente entende o atendimento de excelência de uma forma. Né, tem clientes, quando a gente fala de clientes mais analíticos, eles entendem um atendimento de excelência, atendimentos mais racionais, atendimentos pautados em resultados, em números, Fatos e dados. fatos e dados. Quando a gente fala de um cliente que não é um cliente que ele tem os seus projetos, seus sonhos, mas ele entende às vezes pouco de mercado, é um cliente que precisa da sua segurança, da sua capacidade profissional de orientá-lo com transparência, né, evitar tantas informações estatísticas de dados que acabam deixando ele mais nervoso, mas ser um atendimento com mais segurança, mais clareza, mais proximidade. Então o atendimento de excelência ele é focado no cliente, e não na forma como a gente atende, mas na forma como aquele cliente sente que ele deveria ser atendido. É Perfeito, basicamente Kate. isso. Muito obrigado a todos. Tempo acabou. Chega, né? Já deu. Nossa, foi assim, compilado perfeito. Muito bem. E para você, Otávio, atendimento de excelência? Cara, fica difícil, né? Agora, a gente conseguir trazer uma lucidez, Complemento. mas assim, eu acredito que é ter uma escutativa bem treinada, né, com o seu cliente. Você ter essa proatividade de entender todas as necessidades do cliente, não só no âmbito também dos seus investimentos, mas sim você conseguir trazer para ele tranquilidade.
como a Kate mesmo bem pontuou, ela disse do mercado brasileiro, né? Dos riscos, do tanto de coisa que a gente passa no, no Brasil, né? Principalmente no mercado financeiro, trazendo para o nosso mundo. Mas eu acredito que o cliente ele já vem muito machucado do mercado tradicional, né? Então, se nós conseguimos trazer o cliente para dentro de casa e atendê-lo de uma forma onde ele se sinta bem, onde ele tenha boas informações, informações pertinentes, informações que tragam para ele tranquilidade e também um entendimento do que está acontecendo dentro da carteira dele, porque eu acho que algo comum entre todos nós aqui da mesa é que quando a grande maioria dos clientes, quando vem até nós, eles têm muitas dúvidas, muitos receios e muitos anseios também, né? Eles querem chegar em tal lugar, mas eles não sabem. Eles não sabem quais são os objetivos dele, nem como que eles conseguem fazer uma carteira de investimentos ou até mesmo se planejar para conseguir alcançar esses objetivos, né? Então, eu imagino nós como pontes entre a clareza e aquele objetivo ali que o cliente vislumbra, né? Então, acho que a escutativa resume bastante isso, você conseguir traduzir para o cliente aquilo que ele precisa, né? Dentro do mercado financeiro, claro. E para a gente trazer mais pé no chão, situações reais, Kate, traz para a gente uma situação que mais te marcou relacionada ao atendimento do cliente. Positivamente, e uma situação que te marcou, não negativamente, mas que tenha gerado um aprendizado. Situação difícil que tenha gerado um aprendizado para você. Olha, tem vamos lá. Positivamente tem várias, é muito legal quando a gente começa a fazer um trabalho com o cliente, que às vezes ele começa com um valor de investimento, ele está começando a fazer o seu acúmulo de capital, e ele vai crescendo, e aquilo vai sendo estruturado, e você desenha um projeto com ele de crescimento, e aquilo se concretiza. Já tive 2 tem um caso já de um cliente que ele já é aposentado, ele vive da renda, do patrimônio já. Tem uma cliente que está agora, né, vai agora inclusive agora em janeiro, ela vai começar a viver de renda, ela conseguiu chegar no objetivo dela. Eu acho que isso é o principal, assim, da nossa profissão, que às vezes muito o mercado hoje ele tem, às vezes, banalizado um pouco, sabe, justamente por alguns profissionais de mercado financeiro e assessores de investimentos que começaram a trabalhar os investimentos e o dinheiro, né, do investidor com produtos, que não é o objetivo, né, o objetivo é atender e desenhar projetos. Então, quando você começa um projeto e você consegue finalizar esse projeto, né, ou o projeto é a compra de um carro, ou o projeto é a compra de um imóvel, ou o projeto que para mim é o mais bacana deles, que é o viver de renda, né, que é a aposentadoria ali do cliente. Então acho que isso para mim, assim, é o mais gratificante, assim, na profissão. E o nosso projeto demora, né, porque às vezes você pega em outras profissões, um médico que vai fazer um procedimento, ou outro profissional, eles fazem, terminam e olham o resultado, né. A gente passa anos, às vezes, e muitos clientes a gente vai passar muitos anos, né, 20 anos, 25 anos para conseguir chegar no resultado. Então, chegar nesse resultado e ver isso é muito bacana, né. E projetos, negativos, eu vejo, assim, casos de clientes super bem encaminhados, assim, e se perderem no projeto. A gente orienta, explica, e aí hoje a gente tem um mercado e um mundo, né, vamos falar assim, comparado a 20, 30 anos atrás, o mundo hoje está com muita oportunidade e muito estilos de vida que você tem que ter. Então todo mundo tem que ter tudo, né, todo mundo você tem que viajar. Outro dia eu falei até numa palestra de educação financeira, até falar aqui que é muito engraçado. Mas assim, hoje em dia, eh, você fazer uma viagem para o Nordeste é pouco, né, as pessoas têm que ir para fora, gente, antigamente, um médico vamos falar do médico, que o médico tem uma renda. Antigamente, um médico, ele era feliz colocando os filhos no carro, e um médico super renomado, vamos falar de Juiz de Fora, colocando todos os filhos no carro e passando as férias em Cabo Frio. Hoje vai falar de Cabo Frio,
as pessoas ficam. Então, assim, isso tem feito as pessoas se perderem no meio do caminho. E isso é o que mais preocupa na nossa profissão. Quando a gente começa a ver que as pessoas estão indo por um bom caminho e elas começam a sair desse seu projeto de longo prazo, porque tem que fazer a viagem que viu no Instagram que o outro fez, ou porque agora eu vou comprar um outro apartamento, e aí você fala assim, mas você vai ter de retorno que isso não vai ser igual ao seu projeto de longo, isso vai quebrar um pouco no meio do caminho, porque os retornos projetados estão melhores. E às vezes essa falta da educação financeira, né. Então, assim, eu já tive casos, assim, de clientes que estavam indo bem no projeto, aí de repente tiraram o dinheiro. "Ah, porque eu quero comprar um terreno", e aí quando você vê o terreno tá lá, não construiu o terreno e perdeu o dinheiro da aposentadoria ali. Planejamento. É. Quando a gente pega assim, às vezes tem lá 2, 3 anos, ele está indo para o planejamento, 2, 3, nós estamos falando de projetos de longo, né. Óbvio, a gente tem projetos de todos os tempos ali, o cliente na mesma carteira, ele tem o seu projeto de médio, de curto e de longo prazo. Mas aí, quando a gente vê ele se perdendo, assim, no caminho, você fala: "Nossa, estava lindo", né. Tem pessoas que às vezes eu já vou atender e eu já faço a conta, eu falo assim: "Olha, você já está aposentado, é só a gente manter seu capital investido e aguardar e a gente acompanhar, que aqui está tudo certo, não, você não tem necessidade de novos aportes". E aí a pessoa vai e ela faz o movimento ali. Então isso preocupa, justamente por a gente saber que o futuro a gente não pode contar com a previdência social. E, inclusive, até fato de, pessoas já aposentadas hoje e que veem na previdência social perda de poder de compra, né, aposenta com uma renda, mantém aquela renda, só que não a valorização hoje do INSS, historicamente, em relação aos outros anos, ela tem sido praticamente metade do que a inflação está valorizando. Então, isso para mim é um caso bem negativo, que não é um caso isolado, é um caso geral, e casos quando a gente conversa com as pessoas, explicam a necessidade e as pessoas não tomam iniciativa, sabe. É bem Isso aí, meu pai, é. No caso de cliente sai do rebelde, lugar, né? é, Sai do lugar. como é que Não quer vocês tomar a agem? decisão para começar, de fato, mudar os investimentos. Então, é muito conscientização, né, porque Aham. pensa comigo, vamos pensar no trabalho de um médico. A pessoa vai, você está com problema de saúde, você tem que parar de fumar, você tem que parar de comer isso. Você traça tudo pra pessoa. Sim, o que a gente possa fazer. Aham. É muito igual a esse tipo de trabalho. A gente cuida da saúde financeira, o médico cuida da saúde física. É exatamente isso. Então, se a pessoa não tiver uma mudança de comportamento, um início de uma disciplina, e a gente pega muito na mão para isso, não vai haver mudança. Então, assim, é um trabalho a 4 mãos. É um viés comportamental, né, dos investimentos. Exatamente. Status quo, você manteu, do jeito que tá ali seus investimentos, por achar que tá tudo bem, Uhum. né, e não necessariamente é a melhor escolha, né. Sim. É justamente sair do A gente fugindo até do do lugar. dessa sua pergunta, mas até dando reforço, hoje a maior parte dos profissionais de mercado financeiro não trabalha com o projeto do cliente, trabalha com o dinheiro que está hoje na conta em investimento. Sim. Isso vai dar? Isso é suficiente? Qual que é o desenho para aquela pessoa da necessidade? Então, assim, infelizmente isso acontece. E às vezes clientes mesmo, que às vezes saem da nossa assessoria para outros por taxas. Ah, porque a empresa X ofereceu uma taxa sim maior agora, no curto prazo. Mas a gente está falando de um projeto todo desenhado De do longo vida. prazo que vai se perder, porque investimento ele não pode ser feito na taxa de hoje. O investimento de hoje tem que ser pensado na taxa de amanhã, e não na de hoje. E no mercado de amanhã. Então, é muita coisa que acontece, que atrapalham os projetos, É, tem né. umas coisas que são Infelizmente, desafiadoras. infelizmente. Então, acho que o ponto É, o negativo desse do cliente,
abandonar o planejamento, eu acho que é mais doloroso. É a mais É dolorosa. bem mais doloroso. É muito isso, porque a gente vê que ele Você montar uma a coisa gente estava pra fazendo um trabalho super legal, né, tão legal, tão certinho, estruturado, e de repente ele vai. Ele vai por isso, ou por resgate, ou porque se perdeu numa oferta mirabolante, né, de uma taxa ele ir pra outra que o instituição, ok. marketing trouxe. Você ainda, pô, beleza, talvez o profissional seja melhor do que eu. Beleza, não tem problema, ok. Mesmo que você saiba de algum tipo de artimanha que o cara tenha usado. Mas eu acho que é mais doloroso aquele que você monta, o cliente gosta, passa 1, 2, 3 anos contigo, ele fala: "Ah, Otávio, quer saber? Deixa eu pegar aqui um dinheiro aqui e comprar uma Porsche, comprar um carro, comprar uma É, casa". trocar o Cara, isso carro, é preciso muito ruim, trocar o cara. carro, porque vê todo mundo É, trocando. isso é Isso é muito ruim. muito Isso é muito ruim. complexo, isso é bem Porque complexo. você pode fazer ajudar ele a tomar a melhor decisão, né, a ver: "Poxa, quando que eu posso fazer essa compra?". Você pode comprar o carro que você quiser, você pode comprar a casa que você quiser, basta você se organizar, né. Coloca isso dentro do seu fluxo de caixa, dos seus investimentos e consegue construir aquilo ali para você conseguir chegar onde você quer. Acho que essa é o ponto mais legal, mais ruim, né, na verdade, da nossa profissão. Do ponto positivo para o meu lado, né, até voltar para a pergunta, eu sempre tive o sonho de ser convidado para o aniversário do meu cliente. Então, assim, por quê? Porque aquilo ali para mim era um símbolo de confiança. Então eu acho que a melhor parte de um atendimento é quando você confia naquele lugar, naquela pessoa, naquele qualquer coisa que você contrate, é que você confiar no profissional, né, eu acho que isso é muito legal, é aquela famosa você chegar na padaria: "Não, o de sempre", e o cara já te Já conhece e tudo mais. saber o que Cara, você isso é muito precisa. legal. Então, eu acho que quando eu comecei a atender os meus clientes, eu acho que eu sempre tive esse sonho, porque para mim era o ápice da confiança, né, poxa, o cara me convidar para o aniversário dele, do filho dele, não importa, isso quer dizer que ele me considera alguém próximo, né, alguém que ele confia, alguém que ele admira e etcétera. Acho que isso é muito legal, acho que a parte da confiança seria a pa o ao concurso dos investimentos ali, da assessoria de investimentos, porque num mundo onde a grande maioria dos clientes reclamam de um atendimento ruim ou até mesmo de: "Poxa, tá pagando taxa pra caramba", os investimentos que estão indo mal, né, não tem uma estratégia bem definida ali para alocação dos recursos, não tem um atendimento onde você planeje, você pense no futuro, que você consiga, visualizar os seus objetivos e uma carteira coesa com isso tudo, acho que você conseguir transformar esse mau atendimento que o cliente passou para uma confiança de um nível de você ir num simples aniversário, acho que isso é bem legal. Pô, Acho que maneiro. esse é o ponto positivo. Legal. Mas voltando ao cliente rebelde, Hã. vocês já tiveram algum caso do cliente que estava sendo assessorado por vocês, igual você falou, Otávio: "Nossa, gostei, tá ótima a minha carteira aqui, a pessoa tá evoluindo", ela sai. Já aconteceu o cão arrependido que voltou, falou: "Pelo amor de Deus, eu saí, eu fui para outro lugar", ou tentou fazer sozinho, ou tentou outro tipo de assessoria e depois volta falando: Eu já "Poxa". tive Essa torta. eu já tive casos, assim, que aí talvez o Otávio tenha tido também. O cliente que ele já tem os investimentos, né, ele vem para sua assessoria, e aí ele vem: "Ah, porque eu invisto sozinho, né, não precisa", e aí ele pede para ficar quieto. Aí depois ele vem e ele fala assim: "Não, preciso, deu errado aqui, deu errado ali", sabe. Então, assim, acontece isso bastante. São muitas variáveis, tudo pode dar errado. São muitas variáveis, então assim, porque assim, eu não duvido da capacidade de muita gente de investir, né, o conhecimento hoje sobre mercado financeiro, ele está muito acelerado, né, hoje está disponível Muito acessível. muito, Livro, muito, assim. vídeo, né. Ele cresceu muito Hum. rápido, né, num determinado tempo. Então assim, só que não é uma questão de conhecimento, é uma questão de tempo de acompanhamento, porque cada um tem o seu trabalho, né, que se dedica, de onde vem a renda, justamente para crescer o patrimônio.
E como a gente já tinha falado, o mercado ele é extremamente acelerado, ele é rápido, ele é volátil. Você está atento a movimentações, você está se planejando em novos aportes, pensando no ciclo econômico futuro, não no ciclo atual. Isso faz muita diferença, isso demanda, às vezes, conhecimentos um pouquinho mais profundos e a experiência de mais tempo de mercado e de acesso à plataforma de investimentos para você poder perceber como essa distribuição funciona, né, como que eles ficam disponíveis a quais taxas em determinados ciclos econômicos. Então, assim, vamos pensar o cliente rebelde, né, o cliente que ele quer investir sozinho, muitas vezes vem para começar a assessoria e fala assim: realmente eu não estou indo conta", É, segue. Isso é. acontece bastante. Aconteceu comigo um caso engraçado que o cliente ele pediu para cancelar o Fee-Based, né? Para quem não sabe, a nossa assessoria ela é baseada na metodologia do Fee-Based, né? E o cliente falou comigo: Otávio, bom, acho que eu tô apto a fazer os meus investimentos, mas queria continuar na sua carteira para te perguntar alguma coisa e tudo mais. Eu falei, beleza. Até então, ele então cancela o Fee-Based para mim. Eu falei, poxa, peraí. Depois de tudo que a gente montou, que a gente construiu a carteira, que eu te ensinei, que eu mostrei para você como fazer, que a gente fez várias N reuniões, né, para você aprender de fato a entender o que está acontecendo na sua carteira e o que é cada ativo que está aqui, agora você acha que você pode fazer sozinho. Aí eu perguntei para ele, você acha justo? Ele, acho justo. Eu falei, tudo bem, cancelei numa boa, não tem problema. E aí eu atendi ele on demand, né? Então, ele me mandava mensagem, eu respondia numa boa e tal. E aí, agora ele fez algumas modificações na carteira e tal. Aí colocou um monte de fundo de ação. Aí, cara, foi uma loucura. Aí, assim, a reserva de emergência dele só foi diminuindo, porque tudo era oportunidade, né? Então, assim, um negócio absurdo. E aí ele voltou, falou comigo. Pô, tá, sei lá, tá meio difícil aqui, cara. Aí eu falei com ele, cara, Olha, sua interessante. estratégia, você mudou a estratégia inteira, cara. Você tirou tudo que tem na carteira, cara. Tá tudo ao léu aí, tudo jogado. Aí, tipo, tinha em uma única classe de ativo, ele tinha, sei lá, seus 15 ativos, todos iguais, sem nenhum tipo de diversificação, nenhum tipo de estratégia, com o mesmo valor investido em cada um, entendeu? Então, assim, perdi um pouco o fio da meada, né? Então, Aí você aí aceitou ele de voltou. volta? Aí ele voltou e falou assim, cara, vamos ativar de novo aí, vamos organizar a carteira. E aí segue hoje até hoje aí, NPS 10. Que bom, que ótimo, né. Mas Faz então tão parte. arrependido, eu acho que não tão arrependido de sair e voltar, mas eu acho que o cara que tô confiante agora eu vou Aham. fazer tudo Agora eu sei, agora eu sei. agora eu sou brabo. Eu acho que esse é o mais comum. Pode ser um pouco daquele ver valor quando perder, né? Pode A ser, gente tem isso. pode Não, ser. quando a gente tem, a gente vai aos poucos esquecendo do valor daquilo. Não, não preciso. Aí você, com o passar dos anos, você fala, caraca, eu precisava muito e agora que me deu esse estalo. Aí volta. É. Eu E ainda não aceito quando você senta com o cliente e fala: "Cara, você tem que organizar a sua vida financeira e perguntar para si mesmo quais são os seus gastos, quais são os gastos principais que você tem". E ele falar que ele pode cancelar a assessoria e não a Netflix. Isso aí eu não aceito. Não existe. prioridades. Poxa, prioridade, cara. Vai ver se pirata, sei lá. Exatamente. Arruma um jeito, né. Qualquer jeito. Pega emprestado Ah, com outro. exato, 4 é exato. cima da mãe, tem Netflix tá daqui a pouco, mas se Uhum. conseguir comprar o Warner, vai pra 100 conto. Nossa, vai ser caro. Só escalando. É. E uma fala sua, Kati, em relação lá no início, em relação aos objetivos do cliente, eh, eu pensei uma questão que não é, tão comum as pessoas sentarem, pararem para definir os objetivos. E para mim isso ficou claro,
conversando com os clientes no início, né, para a gente definir prioridades, definir objetivos para montar aquela carteira personalizada, e me deu um estalo que esse é um benefício que às vezes fica ali meio subentendido na assessoria de investimentos, que se a pessoa não tem uma clareza dos objetivos, ela não consegue estruturar bem os investimentos. Então, através da necessidade de estruturar os investimentos, a gente acaba ajudando a pessoa a estruturar os objetivos dela, né? Uhum. E antes da pessoa estruturar os objetivos, ela fica muito mais suscetível, igual o Instagram, essas necessidades, os ataques de comercialização que a gente tem hoje, né, no Instagram, tanto os exemplos que a gente vê, igual você estava comentando, que toda hora que você abre o Instagram tem gente viajando, gente na Europa, gente nos Estados Unidos, cada hora compra uma coisa diferente, compra casa, compra carro, fora os anúncios, né? Então a pessoa fica bombardeada com isso e acaba cedendo. Agora, tendo um atendimento de excelência e tendo os objetivos certos na cabeça e sabendo o quanto ela pode, o quanto ela vai prejudicar os objetivos do futuro, muda, né, a É. qualidade de vida da É pessoa. porque os objetivos, eles estão totalmente relacionados ao autoconhecimento. Então, por exemplo, se ele chega e ele não sabe qual é o objetivo dele, é porque ele não sabe o que ele dá valor, o que ele prioriza. Então, o primeiro objetivo de todo mundo é aposentadoria, que não é objetivo, é necessidade. Então, já existe um quando ele chega. Todos, todos, todos têm essa necessidade. Não tem ninguém que não tenha. Ah, mas eu sou dono de empresa. Você tem a sua necessidade, porque você não sabe como vai ser a sua empresa daqui a 30 anos. Ela pode lindamente te aposentar muito antes no meio do caminho, como ela pode, em algum momento, você estar num nicho de negócio que de repente não existe mais. E a sua empresa não valer mais. Então, assim, 100% já tem essa necessidade, que não é objetivo. E aí, quando a gente está falando de objetivos, e aí, né, nesse ponto, ligados aos sonhos mesmo, né? Eu quero fazer tal viagem, eu quero isso. E aí, é o nosso papel direcionar. Porque quando a gente pergunta, né, e mostra, não cabe tudo. Não cabe tudo. Senta qualquer cliente. Não cabe tudo. E não é que não cabe tudo no fluxo de caixa. Não cabe tudo no tempo dele também. Porque ele tem que trabalhar, ele tem família. Não cabe tudo. Então, quando você mostra para ele e define esses objetivos aí de curto, médio, e vamos pensar assim, não cabe tudo no fluxo de caixa. Tá? Não cabe você trocar seu carro, você viajar e você fazer tudo no mesmo fluxo de caixa. Não, mas eu ganho muito bem. Sim, mas alguém está perdendo. Você vai fazer 6 viagens no ano, você vai trocar de carro. Tá bom, você tem dinheiro para isso? Tenho. Então, uma pessoa que já tem muito dinheiro para isso tudo, provavelmente ele tem que ter muito dinheiro para já estar custeando essa vida no futuro. Se ele para hoje, se em algum momento essa vida que ele tem hoje é uma vida de uma renda passiva ou de uma renda ativa? Porque se for de uma renda ativa, ela pode acabar assim. Ai, Catiane, você é pessimista. Sim, eu tenho que ser. Eu tenho que ser pessimista. Nem dá muito ser ruim, né? Eu tenho que preocupar com os problemas. Porque eu tenho que preocupar se a inflação vai disparar, se o juros vai ficar baixo, se o juros vai ficar alto. Eu tenho que preocupar se amanhã a aposentadoria que ele trouxe para mim do INSS que ele teria não vai ter mais, porque prorrogaram mais 5 anos para ele aposentar. Então, o prazo que era de 30 virou 35, virou 40. Eu tenho que ser essa pessoa, Sim. que vai apontar todas as questões. Então, quando traz os objetivos, a gente tem que desenhar se ele cabe ou se ele não cabe. E igual eu falo assim, quando a pessoa se perde nisso, é onde a gente coloca as prioridades, né? O que a gente pode o que é prioridade aqui dentro da sua vida que você não abre mão? E o que é prioridade e o que tem aqui que às vezes você tá tendo na sua vida hoje, que você tá gastando que ele não fez a menor necessidade, você nem percebeu que isso tá saindo da conta, porque virou um comodismo ali no dia a dia.
isso é mais comum que vocês podem imaginar, assim, muito comum. As pessoas estarem ali e de repente, ó gente, mas isso não fazia sentido. Como é que uma pessoa, ela vive com 50 mil num ano, ela consegue reduzir para 30 num outro ano? E ela gastava os 50. E agora ela gasta os 30. Como é que uma pessoa que começou vivendo com 10, ela gasta 10, vai viver com 15, ela gasta 15, 20, então ela vive com quanto? Qual que é a necessidade dela, né? O que que ela incorporou? Então, isso é muito comportamental. Então, os objetivos, eu assim, é tão legal que eu tenho clientes que falam assim: "Ai, sai da minha sessão de terapia", porque é muito isso, quando você aprofunda. Ontem mesmo eu atendi uma cliente, gente, eu saí sabendo a vida inteira dela, de tudo, assim, não no nível financeiro não, o nível De profundo de vida. decisões de vida, do que ela quer e que aquilo vai caber, e eu falo assim: "Eu vou te ajudar a caber". Mas eu quero fazer, então eu vou te ajudar a isso acontecer. Vamos trabalhar e foi tão engraçado que ela chegou para mim e falou assim, preocupadíssima que ela tinha um dinheiro, eu virei para ela e falei assim: "Olha, o que você já tem, já te aposenta como uma renda X. Agora a gente vai cuidar do quê? Dos sonhos. Aposentadoria nessa. Ah, mas você quer uma renda maior do que essa na aposentadoria? Não, essa é a que eu quero, que é maior que a renda atual dela hoje". Falou assim: "É essa que eu quero". É essa. Agora a gente vai cuidar dos seus objetivos de curto e médio, porque o de longo tá pronto. Mas você não pode mexer. Concorda? Concordo. Aí lembra do negativo? Negativo é quando no meio do caminho ela quebra esse planejamento, dá até tristeza, porque aí a gente olha, nossa, ela perdeu o longo, ela vai perder o médio e ela vai daqui a pouco perder o curto. Vai Não precisa entender outra. centralizado ali também no atendimento, voltando pro tema principal do podcast, o atendimento de excelência é você conhecer o cliente, né? E aí, quando você tem a possibilidade, por exemplo, de sentar com o cliente, conversar com ele, saber das decisões mais pessoais possíveis dele, poxa, é um privilégio muito grande, né? Então, cabe a nós também ser um pouco mais racional do que o cliente, trazer ele para a realidade, ser o mensageiro do caos, achar que Uhum. tudo vai acabar, sempre ponderando o mas, porém, e aí, mas e se? Ele sempre tem que falar para o cliente o que ele não quer ouvir, né? Então, Sim. Ele vai já além dos sabe. investimentos, né? Sim, ele já sabe no subconsciente, mas não quer se atentar para É que é aquilo, muito, né. é muito, E é esse é o muito papel fácil dar do. desculpa, né, para conseguir fazer o que ele quer. Aham. Se o cara tem um dinheiro guardado Por e que ele não? dá na cabeça dele que ele quer fazer uma loucura, você tem que ponderar com ele, né? "Poxa, mas por Uhum. que que você vai fazer isso? Pensa melhor, calma". Isso é muito muito importante. Então, para o atendimento, né, o que que seria um atendimento de excelência? Essa é uma ótima definição, né, de você conseguir sentar com o cliente e conversar com ele, a ponto dele confiar em você, em saber tudo aquilo que da vida dele, né, pessoal, financeira, amorosa, o que for. Porque Uhum. tem clientes que fazem planejamentos em casal, né, tem Sim. clientes que fazem planejamento em casal e solteiro, então tem vários tipos de cliente nos Uhum. seus mais diversos mundos, né, então é muito É. Eu gosto muito de é falar bem com os legal. clientes da pirâmide das necessidades, porque assim, deixa de se perder no mundo que a gente tem e vamos voltar ao básico, né. Então assim, a base da pirâmide, ela é segurança, né, vamos pensar das necessidades de pirâmide, necessidades de Maslow, é segurança, são as necessidades básicas do dia a dia. E o que que acontece? As pessoas usam, vamos falar o financeiro, elas usam o valor da segurança, que é essa segurança financeira, para atender a ponta da pirâmide, que é o ego, a Uhum. aceitação, né, querer ser amado. Isso é muito louco hoje. Então, assim, o nosso papel no atendimento é vamos voltar para a base da pirâmide. A gente precisa ter todas as necessidades da base para cima primeiro. A gente não pode estar suprindo uma necessidade de cima, porque o que está faltando é embaixo. E tem um ponto, quando o cliente passa a ter a segurança financeira, ele vive muito melhor. É impressionante
o fato dele chegar e falar assim: "Isso aqui é para isso aqui é para isso, então isso tá pronto", até para gastar com uma viagem, ela fala assim: "Eu posso", ela vai ser até mais feliz, porque é muito triste às vezes estar viajando pensando que tem que pagar isso ou tem que pagar aquilo, e que aquilo tá para trás, e isso, gente, isso acontece demais. Consome o psicológico da pessoa. O tempo todo. Hoje, muito isso. Então, assim, a gente é o direcionador de necessidades, primeiro, Deixar claro também que depois não é pra objetivos. não é pra entender também, nosso interlocutor vai falar assim: "Poxa, a galera vai deixar eu fazer nada na vida". Não Cavaleiro não é bem Calce. não é bem assim. Profeta Que do apocalipse. o que a gente quer dizer aqui é que pode fazer aquilo que você bem entender, desde que seja com responsabilidade, tá. Eu me incluo nisso também, tá, gente. Então, assim, Não, numa ele boa. Todo mundo, né? Cara, Quem to a gran nunca? to grande maioria a gente é bombardeado hoje com mil e uma, luxúrias, né. Então, Uhum. assim, é legal você, pô, comprar um celular que você quer, você fazer a viagem que você quer, comprar aquilo que você quer, porque gastar dinheiro é bom demais. Só que o nosso trabalho como assessor, como seu principal amigo das finanças, é muito importante que a gente traga você para a realidade para você pensar se vale realmente a pena naquele momento. Talvez você possa comprar isso daqui 2 meses, 3 meses, talvez um ano, talvez alguns demorem mais, alguns demorem menos, mas que seja algo saudável, É. né, não que você torre o seu dinheiro só porque você tem 1.000.000: "Ah, não, quero gastar 200.000 aqui, quero comprar um carro". Talvez você Porque foge muito do planejamento. com o dinheiro as pessoas tendem a ficar mais assim: "Ah, vai falar isso não". Mas vamos falar de alimentação? Vamos falar de saúde, que é o que tá tão em moda, Aham. né. Eu posso comer hambúrguer todo dia? Posso. Mas você deve? Você vai ao médico e vai fazer seus exames, e ele vai falar que você não pode. Uhum. Então, realmente, o dinheiro é finito. Se fosse infinito, você poderia fazer o que você quisesse, mas ele é finito. Então, a gente só vai dar um atendimento de excelência, um atendimento de qualidade, se a gente realmente resolver os problemas e as necessidades de todo mundo. Sim. Porque senão a gente não está fazendo um bom trabalho, É. né? A gente não pode chegar e falar com ele: "Vai dar certo", né? "Ah, você quer comprar isso", "Não vai que vai dar certo". Não, não vai dar certo. Vai dar errado. Você vai perder isso aqui, ou isso aqui. Então a gente tem que fazer esse trabalho, até para a gente ter, né, vamos pensar assim, todo trabalho ele é gratificante quando a gente vê que realmente a gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Então a gente tem que fazer a diferença. Um bom assessor hoje, um bom profissional, para dar um bom atendimento, ele tem que fazer a diferença na vida daquela pessoa. Porque se ele não faz a diferença, não precisa dele. É bem simples, assim como qualquer outro profissional, em qualquer outra área. Um trabalho muito psicológico, né, porque você tem que lidar com o psicológico do seu cliente e a decisão final é dele. Uhum. Então, E o tem que estar atendimento muito presente na vida deles, tem que estar com ser muito claro, muito didático, muito amigo, ter a disponibilidade de explicar para o cliente quando e onde ele precisar, né, porque, poxa, a gente fala de um bom atendimento, mas, pô, se o cara te fez uma pergunta, qualquer que seja o horário, qualquer dia que seja da semana, cara, explique, ele tá ali, talvez ele precise daquela explicação na hora, ele precisa, talvez aquela explicação que você leva para ele, né, aquela clareza, faça ele tomar uma decisão melhor e ele não tire dinheiro da conta, e que ele continue com os planos Claro. bem montados, sem nenhuma ruptura. Então é muito importante que você esteja muito presente na vida dos seus clientes, isso é uma parte fundamental do atendimento, não Sim. tem hora nem lugar. Uhum. Com certeza. Eu acredito que lá na InvestSmart nós tenhamos essa excelência no atendimento. Vocês acham que isso diferencia a InvestSmart de outras, assessorias? totalmente. A maior parte das assessorias hoje, ela está focada na carteira de investimentos, Hum. em montar uma carteira que dá uma rentabilidade, em conversar com o cliente sobre produto. Produto de investimento tem um monte no mercado hoje. Agora, como que a gente faz o atendimento ao cliente? Como que a gente consegue, voltando aquilo, atender às necessidades, atender os objetivos, né, ajudá-lo realmente a se organizar. Educação financeira é muito
difícil. Tem pessoas que já nasceram organizadas financeiramente, né? Tem pessoas que já nasceram organizadas de materiais, tem pessoas que são mais desorganizadas, então as pessoas são diferentes. Então, quando você atende uma pessoa que já é organizada financeiramente, é um serviço muito fácil. A pessoa já se organiza, a pessoa já sabe, né? O Otávio também deve ter clientes assim também, eles já são super organizados. Tem clientes que eu atendo que eles já têm tudo muito certo. Tem clientes que não sabem por onde passa, né? Que às vezes ganham muito bem e vão estar gastam muito, então aí eles ganham bem, gastam muito, não guardam. Então eles têm uma vida cara e não guardam o suficiente para manutenção dessa vida mais cara lá na frente. E às Com vezes certeza. pessoas que estudaram, né, só que em outra área, né? Então, assim, isso não é uma questão de ser mais ou menos inteligente. Isso é uma questão de conhecimento em determinada área específica. Algumas pessoas que às vezes não são da área, mas gostam muito, se interessam muito e se organizam e fazem, outras pessoas não. A gente ajuda todos, porque até os que se organizam, a gente consegue fazer diferença na vida deles, porque a gente traz um nível de especialização para essa organização. E ao passo que aqueles que não se organizam, a gente começa já a ajudar no nível mais básico para ele ir evoluindo no modelo dele e também atingir os objetivos. Então, o que a gente faz não é simplesmente, vamos falar em alocação, é realmente fazer a diferença no futuro. É isso que faz toda a diferença quando a gente faz um trabalho bacana, um trabalho com excelência, é realmente focar no futuro e resolver. Tem uma empresa de consultoria aqui, muita gente deve conhecer, que é a GPME, e a gente atende muitos clientes da empresa. Eu gosto muito que eles têm uma placa lá na frente da empresa, e a placa está escrita assim: qual é o seu problema? Por quê? Porque as empresas têm que resolver problemas. Se a gente não resolve determinado problema, não há razão de se existir. Hoje a InvestSmart, ela resolve problemas, né? Ela simplesmente, não faz uma alocação ou resolve problemas básicos. A gente hoje consegue resolver o problema complexo, que é o problema difícil, né? A educação financeira é tão disseminada e eu falo com os clientes assim: olha, se você não conseguir, eu vou fazer para você. Eu vou estar aqui junto. E a gente vai estar aqui junto crescendo esse patrimônio. Eu sou aquela que é chata que se ele combina um aporte e não faz, na reunião eu vou cobrar o aporte. Tem que acordar, tem que acordar. Qual dia que você vai fazer É. seu aporte de investimento? Eu Já tenho um fez? cliente que ele é aposentado, ele, assim, ele vive da renda, né, aí ele sempre mandou assim: "Ai, tô precisando conversar com vocês, eu tô precisando aumentar a minha renda", aí eu falo assim: "Não, espera aí, vamos ver". Hoje ele mandou uma mensagem para mim, porque eu realmente impedi-lo de comprar um carro, eu impedi ele de comprar um carro, ele queria trocar o carro num ano que ele acabou de fazer uma obra. E aí eu falei: "Não dá, no seu fluxo de caixa não dá". E aí ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim, me impediu, aí ele falando que ele vai casar, né, que ele já tem filhos e tal, mas vai casar com a esposa. E aí ele falou assim, e aí eu não falei nada, ele falou assim: "Ah, tá, para o casamento você não me impediu, né, mas para o carro sim, né". Falei assim: "Olha, tudo depende do valor, tudo da forma como vai sair, Casamento né". tá no preço do carro, já era. Não é o preço do carro não. E também é mais dividido no fluxo de caixa, o carro seria um desembolso muito alto no primeiro momento. Então é muito legal isso, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é dele. Uhum. Ele pode fazer e retirar o que ele quiser, a hora que ele quiser. Mas ele confiou em você. Exatamente. Então esse é o atendimento de excelência, né. Eu pergunto assim: as outras empresas estão focando nisso? De realmente estar próximo do cliente e garantir essa vida dele? E aí essa é a diferença, assim, que eu mais vejo que a gente consegue fazer. Né. Talvez o atendimento da assessoria não se traduz apenas em de fato montar uma carteira que tem uma gestão, essa gestão ativa que todo mundo hoje é apegado, né, de superar o CDI, isso, aquilo. Talvez ela se traduza em entendimento, né, do cliente, ele está seguro com aquela carteira de investimentos, que ele está feliz com os resultados que ele tem tido, que ele consiga olhar para aquela carteira e dormir tranquilo. Então isso é muito importante. E algumas assessorias elas acabam se perdendo na rotatividade das carteiras,
naquele atendimento menos profundo, né? Que você entra em contato com o cliente apenas para oferecer um novo produto. Cara, isso já ficou para trás. Esse tipo de atendimento já não é mais aquilo que o cliente quer. Ele quer confiar em alguém, ele quer sentar numa reunião e conseguir ouvir aquilo que você tem a passar e que essas informações sejam pertinentes a ponto dele conseguir tomar a melhor decisão para a vida dele. Mas não uma vida só financeira, mas uma vida social, uma vida pessoal, que ele consiga falar assim, poxa, meus investimentos estão bem, eu tenho planos para conseguir ter minha casa própria, realizar meu sonho de comprar minha casa própria, até mesmo comprar uma casa uma casa de praia, comprar o carro que ele queria, fazer uma viagem interessante, se planejar para o casamento. Eu tenho uma cliente hoje que ela está fazendo um planejamento, ela tem uma conta dela, uma conta do marido e uma conta conjunta, que eles fazem um planejamento do casamento deles. Então, poxa, isso é muito legal, porque isso de fato é uma assessoria de investimento, você auxiliar o seu cliente a não somente montar uma carteira, até porque numa carteira de investimentos você tem mil e uma opções, né? Então, se você tem mil e uma opções, tem uma frase de um gestor dos Estados Unidos que é muito legal, que é o seguinte: se você tem mil e uma soluções para um único problema, toma a mais simples. Então, poxa, montar uma carteira que seja coesa, não que seja a carteira mais mirabolante, né? Que tenha mil e uma movimentações, mas que tenha uma carteira coesa, estável, pautada em bons alicerces, que respeite as suas necessidades de liquidez. Isso é muito importante. E também que você tenha acesso ao seu assessor com tranquilidade, né? Poxa, você sentar, conversar sobre diversas outras áreas da vida, áreas complementares. Uhum. Parte de segurança, a parte de aquisição de bens, a parte de, cara, até mesmo de alguns clientes. Cara, eu tô querendo mudar meus filhos de colégio. Não sei se faz sentido para a gente aumentar um pouco o aporte, será que fica melhor e tal? O que que eu quero fazer? Tem pais e mães que fazem planejamento para os filhos fazer uma high school, fazer um intercâmbio, pagar faculdade particular, que, por exemplo, o filho fala que quer ser médico, já vai fazendo uma poupancinha ali para conseguir pagar a faculdade de medicina, que não é barata, por exemplo. Então, assim, isso é um atendimento de verdade, né? Com Sem certeza. conflito, um atendimento claro, um atendimento transparente e que você consiga, de fato, se relacionar com o seu cliente de forma íntima. Isso é bem, bem, bem legal. Uhum. Inclusive, isso que a gente faz dentro da Invest Smart, que é essa parte da educação financeira mesmo, isso empodera muito o cliente a, na hora até de conversar com a gente, né? Falar assim, mas poxa, isso daqui é por quê? Isso daqui é por causa da Selic, da forma como a Selic está se movimentando? Como é que você estruturou esse ativo na minha carteira? Vamos conversar um pouquinho. Eu acho que isso é muito importante, né? Todo mundo saber para Sem dúvida, poder sem dúvida, se sem dúvida. empoderar, né, do que tem. Perfeitamente. Eu acho que o educacional é muito importante também, né? O cliente ele deve saber o que tem na carteira dele, o porquê de cada ativo e qual que é a funcionalidade daquilo ali, né? Uhum. Então, o trabalho comercial hoje é bem ativo, né, nas redes sociais e acabam vendendo o sonho eh, a troco de nada, porque aí as pessoas investem o seu capital, às vezes alguns investem mais do que o necessário, Uhum. né, mais do que podem e acaba tendo algumas surpresas negativas, né? Então é muito legal que você pesquise. Eu falo com os meus clientes, cara, não confia só em mim. Pesquisa, analisa, vê o que que você acha por sua conta e risco, né? E entenda, me pergunte e a gente retoma. Não precisa tomar decisão agora, nesse exato momento que eu te expliquei. É claro que alguns se sentem seguros e tomam decisão, mas é importante que eles também pesquisem, que vocês forneçam materiais para ele pesquisar. Poxa, pesquise em tal lugar, veja vídeos em tal lugar. Isso é muito legal que você também educa o seu cliente e ele vai ver ainda mais valor. É o contrário, né, Complementando, né? cara? É. É O uma via de pensamento de, mão poxa, se dupla. eu der o conhecimento, meu cliente vai sair da minha assessoria. Pelo Aham. contrário, ele vai olhar para você com ainda mais Confiança. confiança, perfeito, porque ele vai olhar, poxa, se eu tô aprendendo isso agora, poxa, o meu assessor, ele tá, então, alguns passos na minha frente, né? Então, isso é muito legal, que você consiga se reinventar, ser um assessor cada vez melhor, mais coeso, mais
digamos, inteligente, assim, e passe novas informações para o seu cliente. Seja uma pessoa interessante, que aí com certeza ele vai continuar com você durante um bom tempo. Com Perfeito, cara. certeza. Kate. E pensando agora na experiência que vocês têm e já tiveram, acumularam ao longo dos anos, o que vocês acham que foi, assim, uma virada de chave ligada ao atendimento de vocês? Pode ter, assim, eu digo num sentido amplo da coisa, um livro ou uma orientação de um amigo, ou às vezes um artigo que vocês tenham lido, ou mesmo uma experiência mesmo que vocês viveram e a partir dali vocês mudaram a forma de vocês de encarar aquela situação e com isso aperfeiçoar a experiência que vocês iam proporcionar aos clientes dali para frente. Acho que é a É, experiência do cliente, cara. para mim foi a própria evolução no mercado. Assim, à medida que o atendimento, o trabalho vai sendo realizado, o que que aconteceu no mercado financeiro, né? Antigamente você tinha investimento somente via bancos, né? Grandes bancos trabalhando, e você tinha retornos mais baixos. O mercado ele era muito voltado a investidor imobiliário, que era onde se conseguia retornos melhores, e o mercado financeiro ele foi crescendo muito. A XP ela foi uma das primeiras assim corretoras, né, para o pequeno, médio investidor começar a investir, aquela plataforma aberta de investimento. E aí quando ela começou, ela tinha muito foco em renda variável, e aquilo foi crescendo. Então o primeiro momento foi um momento de mercado financeiro de melhorar a rentabilidade, né, foi um momento de sai o dinheiro do banco, o dinheiro vai para as corretoras e agora a gente melhora a rentabilidade. E nisso gerou também um processo dos bancos melhorarem também os produtos que eram distribuídos de investimento. Então os produtos também bancários com o tempo começou a melhorar. Então aí você observou um momento, aí chegou um momento em que você tem muitas empresas fornecendo vários produtos de investimentos. Então você tem hoje corretoras, você tem corretoras dentro de grandes bancos que fornecem os produtos de investimento. E aí com o tempo de experiência, o que que eu percebi? Tá, mas agora, né, a gente tem investimento, a gente tem um investidor, todos já têm uma boa alocação, o produto de investimento ele é muito mais simples, mas aí eu parei para pensar, falei: "Gente, não está resolvendo o problema do meu cliente". Porque assim, tá bom, ele tem uma meu cliente tem uma carteira hoje, ele tem investimento, e você começa a ver essas movimentações da carteira soltas, né. "Ah, agora eu vou tirar porque eu vou fazer uma viagem, agora eu vou tirar para isso". Então assim, o que eu percebi é que houve a necessidade de aprimorar os objetivos, né, de trabalhar com muito mais foco nisso, porque os produtos a qualidade hoje dos produtos de investimento, elas estão muito boas na plataforma, então você tem muito acesso hoje. O que o profissional hoje precisa, né, desenvolver para realmente atender isso, é no atendimento individualizado de objetivo. Eu vou conversar sobre você, sobre a sua vida, sobre o que você precisa e te acompanhar, porque mudanças irão acontecer na sua vida. Hoje a gente vai conversar uma coisa, você pode voltar daqui 6 meses com isso tudo invertido. E eu tenho que estar aqui para inverter tudo e colocar depois tudo no lugar de novo. E essa é a mudança. O mercado houve um processo de muitas corretoras já vindo e trazendo produtos, então aquela movimentação, deixa eu consertar e melhorar a sua carteira, ela terminou. Terminei, tá tudo pronto, tá tudo melhor, já tá rendendo. Como é que eu posso ainda melhorar um pouco mais isso? E é isso. E o bom profissional e as boas empresas, elas buscam sempre esse processo de evolução para melhorar essa qualidade no atendimento. E essa qualidade vai muito para atendendo a cada etapa. E daqui a um ano, 2 anos, ou sabe, sei lá qual tempo, a gente pode estar falando de uma outra coisa que a gente ainda não percebeu que existe. Porque às vezes a gente está atendendo, a gente passa por uma curva, por um processo, na verdade, de evolução, de necessidade, e daqui a pouco a gente pode chegar daqui 3 4 anos e ter essa necessidade de acompanhamento individual muito mais ampla. A gente pode ter um mercado trabalhando muito mais isso dentro da gente pensar no mercado americano, que cada um tem o seu financial advisor, ou cada um tem um profissional
como se fosse um médico de família, né, que acompanha desde o começo, ou que acompanha a família, e que a família hoje houve um falecimento, vai ocorrer uma sucessão, liga para o profissional para poder ajudar. Eu acredito que a gente vai chegar nesse ponto. Então, mudanças já ocorreram, mas eu ainda vejo muitas mudanças ainda pela frente para realmente tornar um serviço mais especializado. A gente ainda desenvolvendo muito para tornar ele ainda em mais excelência, mas não tem como a gente chegar nessa excelência se a gente não resolver essa aqui. Então tem que ir passando por esse processo. Mas a virada basicamente foi isso. É. Eu acho que foi o entendimento de olhar para o cliente de uma forma mais geral, sabe? Olhar para ele uma vida. Imagine que você tem um cliente que tem uma vida financeira completamente desorganizada e você auxiliar ele a transformar isso e colocar as devidas caixinhas nos seus lugares, né? Então, você passar um pouco da linha dos investimentos, você falar sobre investimentos, claro que é o principal, né? E conseguir auxiliá-la a tomar novas decisões em outras áreas da vida de forma assertiva, né? Tanto na parte de segurança patrimonial, ajudar a ele a tomar decisões sobre sucessão patrimonial, sobre investimentos internacionais, trazer para ele entendimento do mercado brasileiro, do mercado internacional, o que está acontecendo no mundo, cenário político, cenário econômico, isso tudo engloba esse entendimento macro, né? Eu acho que um atendimento de excelência passa por essas vertentes de não se concentrar apenas em um único produto, né? Hoje a gente fala da experiência do cliente. A experiência do cliente, ela consiste em você conseguir auxiliar na maior parte das coisas, né? Então, hoje você vai, por exemplo, num cabeleireiro, você faz cabelo, barba, aí sobrancelha, massagem no pé, o Toma caramba, cerveja. toma cerveja, joga sinuca. Poxa, você tá indo pra um playground, então assim, pô, eu particularmente gosto pra caramba de ir no barbeiro, então é maneiro pra caramba, né? Então aí nego faz mil e uma coisa, cara. Então acho que é justamente você melhorar a experiência do cliente, ajudando ele na parte, no nosso caso, por exemplo, ensinando ele a como investir melhor, entender os investimentos, conseguir ajudá-lo em outras áreas complementares. É você estar disponível, trazer para ele informações atuais, né, que consigam auxiliá-lo em outras áreas da vida dele também, conversar com ele, entender o que está acontecendo na vida dele, porque a nossa vida não é uma linha reta, então realmente ele pode estar passando por uma dificuldade e você não está sabendo, e se você estiver próximo do seu cliente, você vai saber e você consegue auxiliar a passar por esse momento tão turbulento. Então, se você conseguir traduzir em um atendimento, é você conseguir ajudá-lo em todas as arestas ali da vida. E essa proximidade é muito importante, né? Porque hoje a gente tem muita automação de tudo, inteligência artificial, mas o que vai ficar daqui para frente é essa proximidade pessoa a pessoa, né? Que vai fazer a diferença. Esse tem um dado que é muito legal. Eu tava vendo as profissões que podem ser mais impactadas. O Financial Advisor é uma delas. Tá no primeiro quartil ali de mais impactado pelas inteligências artificiais. Por quê? Poxa, o cara vai lá na inteligência artificial, o que que eu tenho que fazer? Eu vou alocar o meu dinheiro aqui, acabou, basicamente é isso. Sim. Só que não. Quando a gente começa a pensar nessas outras vertentes da vida, o cara pode ter a solução pela inteligência artificial? Pode. Só que a gente tem que lembrar que é uma tecnologia que não tem sentimento, não tem nenhum tipo de Não tem emoção, família. tem família, não tem nada, então ele não sabe a vivência que eu tive, ou a vivência que você teve, e eu posso te entender com muita maior facilidade, né? Então, é muito legal que você traga isso, que seja um atendimento mais humanizado, né? A IA nunca vai conseguir substituir isso, sem dúvida Não alguma. vai. Então, se os assessores se reinventarem, conseguirem trazer um atendimento mais completo, acho que não tem problema não. Vai dar certo. Vai dar certo. Que daria pra gente ficar um dia inteiro falando, né? Mas nós chegamos nos minutos finais do nosso podcast. Quero agradecer muito a presença de vocês, a agenda apertadíssima. E agora vamos fazer um jabá rápido nas redes sociais, onde que as pessoas acham vocês, Kati? No Instagram, tatiane.invest,
Qual que é o seu? @l.otavio1. Pode mandar mensagem lá que tô disponível. No meu caso, Bernardo Pedrosa, pelo Instagram vocês me acham também lá. Vocês me acham lá no LinkedIn também, Bernardo Pedrosa. O meu também é @aludmilacastro. Vocês conseguem me encontrar lá. Quero agradecer imensamente a presença de vocês. Foi muito construtivo. O Otávio daqui a pouco tá pedindo música no Fantástico. Terceira Bem, vez a tomara. participação. Muito obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. E a gente se vê no próximo episódio. Vejo vocês no próximo, pessoal. Até logo.